Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma live com o Dr. Cleison Barreto, né, coordenador do curso CAIS, e falando sobre fisioterapia respiratória e vamos tentar tirar todas as dúvidas sobre o Covid-19, né, o manejo do paciente, como que o fisioterapeuta vai atuar nisso aí. Já vi que ele entrou aqui, vou chamá-lo aqui na live para conversar conosco. Estou aguardando aqui ele entrar. Cleison está aí? Consegue me escutar aí, Cleison? Está me escutando bem? Cleison, então faz o seguinte, me pede isso, já vi aqui. Perfeito. Perfeito, agora foi. Não, tá tá carregando a foto. Tudo bem aí? Como é que estão as coisas? Normal, né? Nós profissionais de saúde, ainda mais, tanto eu como você, que a gente está no front direto, né? Fica mais complicado, né? Então vamos começar. Imagino, imagino. Vamos começar então com a apresentação, né? Não tá, não, parece que não tá aparecendo. Deixa eu tentar te botar de volta na live aqui. Peraí, só um minuto. Vou te tirar e vou colocar. Cara, a internet está me sacaneando várias vezes, cara. Brincadeira. É a minha também, mas o problema não é a nossa internet, é a internet do Instagram mesmo. E olha que eu estou fazendo uma alternativa. Tá me ouvindo bem? A minha foto, a minha imagem tá bom? Vou tentar. Peraí que eu vou alterar a internet aqui do computador para ver como é que se melhora para você aí. Pessoal, é mesmo? Pô, aí quebra a gente, né? Estão ouvindo o Cleison aí ou não? Gente, deu problema na conexão lá do Cleison de novo, então vamos lá. Todo mundo que tiver dúvidas, por favor, botar a dúvida nessa caixinha aqui no canto direito, tá? Caramba, velho. Mano, eu te escuto, te escutando bem. As pessoas estão te escutando? Eu tô com 7 pessoas online aqui.
Não. Tá ouvindo? Não tá ouvindo ninguém ou tá ouvindo só um ou outro? Também tem isso, né? Que às vezes está pelo seu, aí consegue te ouvir e não me escuta. E quem tá no meu tá me ouvindo e não te escuta. São- Exatamente. Tá. Estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo agora normalmente, né? As pessoas, todo mundo estão me escutando, beleza, show. Vou colocar o Cleison aqui de novo Acabei de chamar aqui o Cleison. Voltei. Agora aparece a foto do Cleison aí para vocês, pelo menos. Só ouço o Diego. Não, Ok. não, eu tinha perguntado antes. Ah, tá. É um delay horrível isso, né? Tá, é. Horrível isso. Ah, agora. Eu estou parado, né? Congelado na imagem. Uhum. Ah, estão te ouvindo agora, Cleison. O importante é que ninguém me vê, isso é bom. Posso ficar pelado o negócio. Verdade, é verdade. Vamos lá. Então, vamos fazer as apresentações agora, né? Doutor Cleison Barreto, por favor. Oi. Eu não sou nada, eu sou um fisioterapeuta, primeiramente. Chefe do Hospital Federal da Lagoa, coordenador de um curso de terapia intensiva. E tá bom, né? Chega. Uhum. Vai, Tem mano. tem uma vasta experiência em fisioterapia respiratória, né? Atuando lá no Hospital Federal da Lagoa e em outros lugares também, né? Coisa Então, pouca, 20 anos. só isso, né? Só 20 aninhos, né? Só 20 anos. Gente, eu tô vendo que tem alguns fisioterapeutas aí online e É, atletas também, tô vendo atletas. Se ca- quiser fazer pergunta, eu e o Cleison vamos ficar conversando aqui sobre isso, né? Sobre o Covid-19, o manejo clínico do paciente, como que a gente vai proceder, o que que é mito, o que que é verdade, né? O que que cara, pode falar. eu não sou clínico, hein? Não vamos misturar as coisas. Vamos falar só do que eu sei, né? É verdade, mas assim, o manejo que você tá atuando direto com o setor de fisioterapia lá no hospital, você está atuando diretamente no contato direto, né? Ah, Sim. A Daniela entrou aí para. A Daniela se devia estar trabalhando, né? Hoje é dia de plantão dela. Você não é que tá olhando live hoje. Ah, mas de repente alguma coisa de bom, né, que ela está conseguindo aí trazer para gente, Vambora. um caso clínico para gente, ó, vai que, né? Vai que, né? Então, vamos lá. É, Cleison, como que você está vendo o Covid-19 e os pacientes, como é que estão chegando para você? Pô, pergunta de novo que embolou tudo, desculpa. Como que você está vendo o Covid-19, o cenário do Covid-19 aqui no Rio de Janeiro, né, que é o nosso centro, né? E como que os pacientes estão chegando para você, o seu olhar de fisioterapeuta dentro do hospital? Diego, deixa eu te falar, eu não ouvi nada, tá horrível. Ficou mentalizado, eu não consigo ouvir. A Daniela tá Então, rindo, vai. consegue me ouvir agora? Foi, melhorou, vai, mano. Como que você está vendo o cenário, né, do Covid-19, do coronavírus aqui no Rio de Janeiro? E como que os pacientes estão chegando para você? Qual que é a sua visão dos pacientes que estão chegando lá no hospital para a gente? Então, cara, sem fazer levantar polêmica e sem ser partidário, eu acho que a conduta do Estado do Rio de Janeiro, assim como São Paulo, elas foram bem proativas em relação a esse isolamento e está surgindo resultado porque a gente precisa de um tempo hábil
de montar uma estrutura no SUS, e todos os hospitais precisam disso, pela quantidade de pacientes que vai vir em relação à contaminação. Outra coisa legal também falar é que a gente também não sabe ainda como é o comportamento desse vírus no Brasil. Até porque, inclusive a gente falou isso ontem, houve já 2 mutações, uma já chegou ao Brasil, e a gente não sabe como é que essa adaptação, como é que ele vai responder ao pleno de contaminação da população, porque isso vai ser inevitável. Aí então a gente precisa de um tempo para se habituar. Então, na realidade, dentro do Hospital Federal da Lagoa, a gente está tendo a sorte de estar vindo muito lentamente os pacientes. Até porque nós somos um hospital terciário, né? Nós não somos hospital de referência. Não, né? não somos. O hospital de referência federal é o hospital... Bom Sucesso. Bom Sucesso. Geral de Bom Sucesso. E o... Andaraí também. O Andaraí ele tá pegando a rebarba, na verdade, do Bom Sucesso, né? Sim. Que não está conseguindo dar conta da demanda, então o Andaraí assumiu uma parte dos pacientes. E no governo do Ronaldo Gazola, né, que é o Hospital de Acari. Então, já que a gente está falando disso daí, vamos fazer com que as pessoas, quem é leigo, né, que tem alguns leigos que estão na live aí, não são da área de saúde, então, por que é tão importante a questão do isolamento, né? Por que todo mundo fala da questão do respirador, que não vai ter respirador para todo mundo? Isso é verdade. O que seria isso daí, no seu entendimento? Então é simples. A questão é a seguinte. Com o SUS no sistema normal, sem pandemia, a gente não conseguia dar conta da demanda. Ou seja, a quantidade de gente que chegava no hospital. Tinha falta de leitos até de CTI, que se vocês acompanharam há 2 meses atrás, você tinha várias ferramentas jurídicas tentando a busca de leito ativo. O que acontece hoje? A contaminação ela é feita muito rápida, as pessoas ficam doentes muito rápido e elas correm para a emergência. Automaticamente você vai ter uma congestão do sistema, ele vai ficar falido e você não vai atender a demanda. Pra você ter ideia, um paciente em ventilação mecânica, ele perdura em torno de 21 a 28 dias. Coisa que não é normal para a nossa realidade, né? Um paciente normal vai até 15 e você já elege ele para fazer uma TQT, né? Uma traqueotomia, no caso. Então, o nosso problema não é a patologia, e sim a congestão da porta de entrada do hospital. A gente não vai ter leito suficiente, a gente não vai ter ventilador suficiente se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo. Essa é a realidade. Não é um problema patológico, é um problema de quantidade de pessoas. E lembrando também que quando a gente fala, quando as mídias falam em números absolutos de respiradores e tudo mais, vamos botar um número fictício. Vamos dizer que tenhamos 3.000 respiradores no estado do Rio de Janeiro para fazer o atendimento a toda a população. Não são 3.000 respiradores que estão destinados ao Covid-19. Existem os pacientes que eles já fazem uso do respirador de forma natural. São pacientes do PT, são pacientes que vão evoluir para uma intubação precoce ou não, são pacientes que já vão fazer, algumas doenças de base, que já vão fazer uso do respirador de forma natural. Então, esses 3.000, entre aspas, né, que é o número fictício, esses 3.000 não vão ser 3.000 respiradores para o Covid-19. E é isso que a população não está conseguindo entender. E essa congestão que você está falando é exatamente em cima disso. Sim, porque, exatamente, o abdômen agudo vai continuar vindo, o pneumotórax vai continuar vindo, o acidente de carro, o AVE, ou seja, todos esses traumas que a gente conhece, ou de emergência, eles vão continuar vindo. Só que você não vai ter suporte para essas pessoas, inclusive para o pessoal que precisa de ventilação. Uma coisa que é bem legal falar, que dos 100% dos pacientes contaminados com Covid, apenas 20% precisa de internação. Desses 20%, só 20% vai para ventilação mecânica, cara. É muito pouco. Só que o tempo de permanência dele na unidade, em ventilação mecânica, é muito alta. Esse é o problema. Então você vai ter, sei lá, 100% dos ventiladores com Covid e você não tem mais gente para colocar, você não tem mais como ofertar ventilação mecânica. Exato. E aí, em cima disso aí, Cleison,
Hum. As pessoas me perguntaram, e é uma pergunta mais técnica para o fisioterapeuta respiratório, né? O BIPAP e o CPAP vai ajudar ou vai atrapalhar? Sem gerar polêmica, tem fisioterapeuta na live. Sem gerar polêmica. Vamos lá. Não é uma contraindicação o uso da VNI, a gente usa esse termo, né? Não é uma contraindicação. Meramente o que acontece quando você faz a ventilação não invasiva, você faz o aerosol, aumenta a contaminação 3 vezes em relação a isso ao profissional de saúde. Você acaba contaminando essa pessoa. Então, se você estiver paramentado com EPI, a VNI é bem-vinda. Só que você precisa de estratégias para utilizar a VNI de forma segura. Não para o paciente, porque não tem problema. Para o profissional, você precisa de uma sala de isolamento, uma pressão negativa legal, ou um ambiente com volume corrente de ar passando, ou seja, uma janela aberta, e sabendo que a pessoa tem que entrar naquele ambiente seguro. Porque, teoricamente, se você tem ideia, saiu uma estatística ontem, que o Brasil está com 25% a mais do que a Europa e a China em relação à contaminação de profissional. O que acontece? Seria pelo mau uso do EPI? Seria pelo não ter o EPI ou pelo treinamento que não foi dado? São questionamentos, né? Então você precisa, sim... fale. Ou pelos três juntos, né? Ou os três juntos, exatamente. Tem uma maior demanda nossa. A estimativa é que você perde 40% do efetivo profissional. Isso é um número muito alto. A gente não tem profissional para repor. Então a gente precisa dessa segurança do profissional para ele poder atuar com segurança, né? Hoje em dia, você tem na Lagoa, atualmente eu estou com 8 fisioterapeutas afastados, no número de 32. Ou seja, chega a 1/4 do meu contingente, né? É um número bem alto. Então você precisa mais de segurança. A VNI não é que ela não seja indicada, não é que ela não seja contraindicada. Ela é indicada sim, ela é benéfica sim, mas a gente precisa ter profissionais para atuar. Se a gente começar a ter baixa, não vai ter como atender outros pacientes. Uma coisa bem legal que o governo está fazendo, e eu não concordo, aí é uma questão minha, é meramente minha, o uso de profissionais voluntários tem uma demanda lá fora que chegou a gerar 80% de mortes. O profissional que trabalha com paciente com Covid hoje, que é uma doença completamente desconhecida, ela tem que ser elaborada por um profissional experiente, ou seja, que ele sabe o que está fazendo. Então tem muita gente errando, na ânsia de ajudar, mas acaba atrapalhando. Eu não concordo com voluntariado, né? Para tratamento direto do paciente com Covid em relação à terapia intensiva. Assim, o voluntariado ele só seria indicado, eu concordo contigo em parte nesse sentido, falando se, por exemplo, as faculdades de fisioterapia, de enfermagem, de medicina formaram, já tem profissionais formados, porém esses profissionais estão desempregados ou não foram empregados ainda, recém-formados e desempregados. Aí sim eu concordo com o voluntariado, até porque eles são profissionais já capacitados para aquilo. Porém, você fazer um voluntariado de pessoas em que não são capacitadas e não são da área, tudo bem que a gente entende que a gente precisa de ajuda sim, nós precisamos de quanto mais pessoas querendo ajudar e querendo melhorar essa situação de pandemia no mundo, é louvável e interessante. Porém, as pessoas têm que ter treinamento e as pessoas têm que ter capacidade para aquilo. Senão, eu concordo contigo. Não adianta você pegar um engenheiro e botar dentro de um hospital para ajudar. Não, então, aí eu vou ser um pouco mais seleto. Eu vou ser um pouquinho mais seleto. Eu estou dizendo em relação à terapia intensiva. Você colocar, mesmo um voluntário que seja da área de saúde, ele vai ter dificuldade, assim como nós temos profissionais de larga escala, estamos tendo dificuldade de ventilar o paciente. Porque é uma doença nova, ela não se caracteriza com as doenças que a gente está conhecendo. Por exemplo, a complacência desse paciente ele está levemente baixa, que não é normal para o quadro que ele tem, e você não sabe como lidar com isso, entendeu? Então você precisa de pessoas experientes em relação a isso. Tanto que a gente está orientando aos profissionais de saúde, principalmente que lidam com terapia intensiva, qual é o melhor módulo que você pode usar? O que você sabe, entendeu? Porque se você não sabe, não faça. Porque aí, senão você vai estar sendo imperito, né?
Mas assim, agora não é o momento de você brincar, de testar, de querer aprender, né? É o momento de você utilizar o que você sabe. Aí você pega um aluno, eu estou falando da fisioterapia, né? Você pega um aluno recém-formado ou não tem experiência, ele não sabe nem vestir um capote. Então eu acho que ele poderia ficar em outro tipo de terapia, né? Assim, em outro tipo de abordagem, e não dentro de terapia intensiva. Porque as guidelines dizem o seguinte: pegue o mais experiente para fazer tudo, né? Essa é... Acho que é exatamente esse o ponto, né? A gente nós pegarmos os profissionais recém-formados e colocar eles na linha de frente, mas não na linha de frente do CTI. Na Sim. linha de frente do atendimento, você botar ele numa triagem, e mesmo assim na triagem, eu falo por mim, que eu trabalho na triagem e eu não estou ali à toa, eu tenho uma experiência para aquilo ali, para conseguirmos identificar qual o quadro, se é uma síndrome gripal, senão eu não posso fazer diagnóstico, né? Eu não confecciono diagnóstico. Quem faz o diagnóstico, mas assim, eu posso sugerir diagnóstico como o fisioterapeuta também. E fazermos um compilado de profissionais ali, e isso daí fazer com que melhore e qualifique o atendimento àquele paciente. Não é porque estamos no hospital público com déficit profissional, não só o déficit já natural que a gente já tem, mas o déficit agora de licenças relacionadas à síndrome gripal ou ao Covid-19. Então, exatamente. A gente já tem um déficit natural, que é notório, e já é falado isso há anos e anos, e já temos agora mais um déficit, você já tem um déficit natural, mais um déficit de 1/4 em cima do seu déficit. Exatamente. Então não adianta você pegar um fisioterapeuta recém-formado para colocar ele dentro de um CTI, que ele não vai ter experiência, que ele vai, na verdade, ele vai ter que tirar mais 2 profissionais para resolver o problema que ele causou. Sim. A estimativa na Europa foi que 80% dos voluntários, os pacientes atendidos pelos mesmos, vieram a óbito. É uma estatística que eu tenho da semana passada. Então, é uma estatística muito alta. Sim. E não é o momento da gente brincar de não. Vamos ver ou vamos ver se eu não sei. Eu acho que não é bem por aí. Né? Eu acho que o voluntariado é satisfatório nesse sentido. Colocar esses profissionais, não estou dizendo que eu também sou contra essa questão dos médicos que estão no último período, eles serem adiantados para fazer o tratamento. Eu sou meio antiquado nesse sentido. Eu acho que seria legal, sim, esses médicos eles ficarem junto com outros médicos para irem aprendendo o ofício, e aí sim, é como se fosse um estagiário, mas já com responsabilidade. Sim. E aí ele tem de fazer alguma coisa mais simples. Eu pensaria exatamente nisso, de colocar o recém-formado na entrada, seja de contingenciamento, ou seja, de diagnóstico rápido, por sintomas e não por exames. Eu colocaria fisioterapeutas na substituição, por exemplo, vou dar só um exemplo. Eu tenho clínica médica dentro da Lagoa, que você sabe. Eu poderia pegar esse meu funcionário, jogar dentro, que ele é mais experiente, jogar dentro do CTI, enquanto vem um voluntário e fica na clínica médica que não tem contato com esse tipo de paciente. Seria uma alternativa bem legal, né? Sim, que aí você está usando o profissional voluntário de uma forma adequada e você está botando o seu profissional qualificado dentro do Isso. Eu acho que seria uma coisa bem lógica e bem interessante de ser feita. Aí eu aceitaria muito bem isso. A Simone entrou aqui, a Simone ainda está aqui, ela é TO. TO não, ela é fono. Vê se ela está aí, você consegue ver? Deixa eu ver aqui se ela está online. A Libório. Ela me fez uma pergunta tem alguns dias. Eu vou até falar sobre isso. Interessante. Ela está aí? Não consigo ver, não. A Simone, ela tá online, sim. Então, a Simone, ela apresentou um caso, ela me fez uma pergunta que o pulmão direito dela estava comprometido. Isso, acho que ela fez um ATC, aquele sinal clássico do vidro fosco, e ela pediu orientação. Essa orientação que eu vou falar serve para qualquer um. Coloca o pulmão que está ruim para cima.
Você vai deitar, coloca ele para cima. Você vai ficar... Entendeu? Por quê? Porque você diminui uma área chamada área de shunt desse pulmão e você melhora a oxigenação desse paciente. Fica bem legal, a gente está adaptando isso. Se o paciente chega já com diagnóstico ou suspeito de Covid, a gente pede que o paciente fique pronado, fique de lado, dependendo da patologia que ele tem. Isso serve para qualquer pessoa em casa, isso é bem legal. Isso é bem legal e você aumenta a capacidade dele de caixa torácica, né? Dá uma falsa impressão. Sim, o volume residual aumenta, é bem legal isso. Você consegue recrutar um pouco mais alvéolo, diminuir a área de shunt e automaticamente você oxigena esse paciente melhor. E na realidade você pode estar em casa fazendo isso, porque teoricamente o que a gente está pensando bastante sobre isso? Que a patologia, como não sei se você deve ter visto, ela fica na parte posterior do tórax e na parte inferior, ou seja, a posição da pessoa fica muito tempo deitada, porque o Covid leva a uma prostração muito forte. Então, nós acreditamos que ele é muito mais gravidade dependente e você tem um acometimento dessa região. Então, se você inverter o paciente, fica um pouco melhor. Eu falo paciente, mas pode ser em casa fazendo isso também, não vejo mal nenhum. Sim. Agora, já que a gente está falando da questão do pulmão em si, quando que esse paciente daí, quando ele chega para mim lá na triagem, né, eu tenho que fazer todas as vitais dele, verifico a respiração dele, né, incursão respiratória, verifico saturação de O2 dele, verifico temperatura e vamos lá. Ele chegou para mim, o paciente é um DPOC já, ele já tem essa comorbidade, ele é diabético, é hipertenso. Porra! Vai. Chegar para mim com a saturação de 88%, né? E com febre já de 37,2, que é a febre do Covid, né? 37,8, mais ou menos. Não é uma febre. 37,8, é isso mesmo. Isso, aí ele chega para mim e tá bem cansado, tá aquela situação bem característica do Covid. Todos nós sabemos que não tem o teste rápido, ainda não chegou aqui para a gente, né? Então, vou orientar esse paciente a ficar em isolamento, levamos ele lá para o quarto de isolamento, fazemos tudo direitinho, beleza. Quando que esse paciente tem indicação de ser intubado e por que da intubação precoce? Que é isso que as pessoas mais têm dúvidas e acham que a pessoa intubada ela já está muito mal e que ela vai morrer, né? A sociedade ela acha que a intubação tá ligada diretamente à morte, né? Né? Então, por que dessa intubação? Quando que ele vai ter essa indicação de tubo? Não vai ter indicação de tubo. E por que da intubação precoce? Vamos falar um pouco de cada. Na realidade, a intubação é vida, né? Não é morte. Então, com o advento da recomendação da ventilação não invasiva, que a gente poderia abordar no Brasil, mas a gente tem dificuldades de EPI e material adequado, o que a gente pensa? Que a atuação deveria ser feita dessa forma. Quando você tem uma PF, eu acho que tem muita gente que é leigo na live, mas a PF é uma forma que nós temos de saber quanto a gente está ofertando de oxigênio e quanto a gente está pegando no sangue dessa pessoa. Entrou, quanto a gente consegue pegar lá dentro? Teoricamente seria isso, é bem simples de entender. Então, se você está ofertando muito oxigênio para esse cara e você não está pegando muito lá dentro, é porque não está entrando. Então, ele vai fazer uma coisa chamada hipoxemia. Esse termo mia no final seria sangue, né? Então, hipoxemia seria diminuição de sangue no oxigênio, no sangue do paciente. Então, esse fator, ele é o determinante, tá? Ou seja, quando essa PF estiver muito baixa, abaixo de 136, teoricamente a gente está utilizando alguns guidelines aí fora, você resolve entubar esse cara porque você tem que garantir um aporte de oxigênio para essa pessoa, para ela ficar bem. Como você não tem a VNI para fazer, você já faz a tal da intubação precoce, ou intubação rápida, como queira. Para exatamente isso, para você ofertar oxigênio a esse paciente e ele ter uma qualidade, porque o processo inflamatório está acontecendo nesse paciente. Ele está em um processo inflamatório muito alto. Esse é o problema.
O que é um processo inflamatório? Você vê uma coisa, aquele líquidozinho, que quando você tem um ferimento na sua pele, começa aquela aguinha, imagine o pulmão cheio daquela água, ou seja, o nome daquilo é um exsudato. É um edema produzido pela quantidade de mediador químico provocado pela inflamação. Essa cascata ela é muito forte, ela é muito alta nesse paciente. Então o oxigênio não consegue entrar. Além do que, parece, aí eu não sei se a gente tem gente ligada a essa área, na área de saúde, parece não, já é quase certeza que os pacientes provocam um TVP, uma trombose venosa profunda, tá? Principalmente no pulmão. Então você aumenta mais ainda, você aumenta a área de shunt desse pulmão e você precisa entubar esse paciente rapidamente. Para quê? Para garantir um aporte de oxigênio adequado. Essa é a nossa determinação. O que acontece também é que você vai atuando em cima da hipoxemia, em faixa etária, tá? Até 93%, abaixo disso você já oferta oxigênio a esse paciente. Se baixar mais ainda, você já pensa em mudar a forma de enriquecimento. Se não resolver, você parte para a intubação precoce. Isso, que a intubação precoce não só serve para dar um conforto maior para o paciente, né? Aí a minha visão como enfermeiro é exatamente essa. Mas o paciente está bem, está tudo bem, ele só está um pouco cansado e respirando um pouco mal. Mas a intubação precoce é indicada? É indicada. Então, nós temos relatos de paciente que, inclusive, consciente, né? Porque ele não fica inconsciente em relação a isso, mas a relação PF dele está muito baixa. Então, para você garantir um equilíbrio, uma homeostase desse paciente, ele não entrar em uma falência de outros órgãos, você faz a intubação precoce para garantir o aporte de oxigênio. É meramente isso, você precisa garantir o aporte de oxigênio e conseguir com isso resolver a evolução no quadro de inflamação. Porque ele vai, na realidade, você deve saber isso, a Covid ela tem 3 fases, né? Bem estudadas sobre isso, com a fase proliferativa do vírus. Inclusive ontem, eu acho que em alguma rede de televisão falou que um vírus ele faz uma multiplicação de 500 novos vírus. Então imagina, né, como é que deve ser absurdo. Nessa primeira fase, na segunda, um vírus, 500. Entra numa célula, e sai em 500. Sai em 500. Se desfaz, se acopla a célula, e aí quando ocorre a mitose da célula, essa célula daí ela se transforma em 2, e depois em 4, depois em 16. Isso daí, cada uma vai ter 500. Na realidade, o próprio vírus, a própria célula, como ela tem RNA, aí ela tem o RNA aderido ao DNA do núcleo da célula e ela começa a produzir as proteínas desse vírus. E essa produção gera 500 novos seres que vão contaminar são 500 novas células e assim sucessivamente. Exatamente. Então é uma proliferação muito rápida. Muito rápida. E causa esse efeito que você está falando, que é o efeito cascata, né? Então isso. O paciente que ele tem o Covid-19, ele tem aparentemente ele está bem num dia, no segundo dia ele já cai muito de produção de um monte de coisas, e no terceiro dia ele já está entubado. Mas é porque ele está muito mal? Não, é exatamente esse efeito cascata. Porque ele está encharcado. Ele fica encharcado. Se você acompanha os depoimentos das pessoas, elas falam, parece que eu estou morrendo afogado, no seco. E é exatamente isso, porque encharca o pulmão, ele fica com muito líquido. Então, esse líquido é que impede da entrada de ar, além, hoje, do relato de você encontrar no pulmão várias tromboses. Uhum. Entendeu? Porque aumenta muito, então você tem esses 2 efeitos. Aí vem os termos técnicos, né? A troponina desse paciente está muito alta, o DINER dele é calculado a partir de 3.000, você já entra com a parte de prevenção anticoagulante, porque ele possivelmente ele já parece que tem um distúrbio ligado à coagulação do sangue. E é exatamente aí que entra a TVP, né? A TVP ela pode ser formada exatamente aí. Conforme você diminui a oferta de O2 carreado no sangue, né? Você diminui a potência do seu pulmão. Consequentemente, você diminui a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico. Então,
Você continua aumentando o gás carbônico, que é tóxico, no seu corpo, e diminui a quantidade de ingesta de O2, que é para você fazer a oxigenação de todos os seus Não, órgãos. é engraçado. Esse paciente é normocarpênico, porque o sangue, ele bem ou mal, ele continua passando, que não entra oxigênio. Exato. Não, Tá? exatamente o ponto. Então, o oxigênio não vai conseguindo entrar, o seu organismo em si vai começando a sentir falta de oxigênio. Como o nosso organismo é inteligente, é totalmente inteligente, então ele vai começando a parar certas coisas, parando, até o momento de ter uma falência múltipla por falta de oxigenação, né? Então, Mas aí é uma coisa bem tardia, né? não, estou falando já por isso que é feita a intubação antes. A intubação precoce ela é feita exatamente para evitar essa situação tardia, né? Só que aí tem que lembrar que o vírus ele ataca células satélites específicas, tanto do pulmão, coração. Agora nós temos um relato da parte digestória e a parte renal. Tanto que agora já foi colocado como um dos casos clínicos a diarreia, né? Que antigamente no início Isso. não aparecia, agora a diarreia já está entrando como um dos sintomas específicos do Covid, né? Sim, exatamente. Aí é isso. Mas a intubação em si, a gente está utilizando isso. É um paciente difícil de você ventilar, não é um paciente fácil, mas tem relato que tem relato de paciente que você faz a intubação com 5 dias você está estubando. Tem relato também que você faz a intubação e com 28 dias você só consegue estubar essa pessoa. Exatamente. Então é muito novo. E aí vamos em cima da intubação, que é o que a gente está falando. Qual paciente que é indicado para ficar nesse isolamento, né? A gente está falando da intubação, do paciente com morbidade, eu falei do paciente já que tinha que tinha DPOC e tal. Mas qual a indicação do isolamento? Por que as pessoas estão pedindo, né, os governantes mundiais estão pedindo para os idosos e as crianças ficarem em casa, né, que são um grupo de risco, e obviamente, não estou nem falando quem tem comorbidade, mas os idosos e as crianças. As crianças, eu já adianto que é porque a criança provavelmente não vai ter nenhum sintoma, nenhuma sintomatologia, mas ele vai passar o vírus. Isso é fato. Já o idoso. Então, o que acontece? Não há relato, assim, não há um N muito alto. Pouquíssimas crianças manifestam a doença, a não ser que ela tenha comorbidade. Ela já tem alguma coisa pregressa, uma doença respiratória ou algo parecido. Aí pode ser. Eu tenho informação, mas acho que não vem ao caso eu falar em relação a isso, mas acho melhor ficar quieto. Agora, em relação à população-alvo, que é o idoso, é a questão da comunidade que esse idoso tem, a fragilidade dessa pessoa tem. No Brasil, nós estamos tendo casos, não só na faixa etária acima de 60 anos, mas também 40, 26 anos, 26 para cima. A gente não sabe ainda qual é o comportamento desse vírus no Brasil. Essa é a realidade. Como ele se comporta. Lá fora, a experiência é que as pessoas com mais de 60 anos são mais acometidos. Possivelmente por eles terem comorbidades a mais. Tá? Existe uma teoria da questão da imunidade ser baixa, que está sendo bem vinculada, e as pessoas estão discutindo essa questão. Aí vem a questão da cloroquina, que está em uso agora, hidrocloroquina e outras coisas. Então, teoricamente, seria... Fale. A hidroxicloroquina e a cloroquina, só para as pessoas entenderem, não existem ainda estudos científicos válidos que comprovem a eficácia da cura do Covid-19. Ainda tá? não. Isso. Não existem nenhum estudos ainda. Isso está sendo feito de forma, vamos dizer assim, de forma tentativa e erro. Né? Está dando certo, mas a gente não sabe a médio e longo prazo o que pode acontecer. Exatamente. A cloroquina, ela é uma medicação que ela é agressiva, é um pouco mais agressiva do que a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina,
ela é vinculada de forma menos agressiva que a cloroquina. E ambas podem causar o uso excessivo ou uso desnecessário, podem causar comorbidades desnecessárias que você não tenha, que você É, não tinha antes. Então, é é. só para não entrarem naquela Sim, linha. não, já está até proibida a venda agora, né? Não tem nem problema. O problema até é problema cardíaco também, né? Mas aí a Exato, gente não vai entrar na questão do medicamentosa, porque não é a nossa alçada aqui, e nem gerar polêmica. Mas a questão é que a gente ainda não tem noção desse comportamento. Nós temos que isolar as pessoas mais vulneráveis, porque se você tiver uma quantidade de pessoas procurando emergência com comunidade, você vai ter o inchaço desse hospital, ele vai ter o caos, não vai conseguir, a gente não vai conseguir dar conta do recado. O que acontece é que quanto mais pessoas assintomáticas estiverem circulando dentro da cidade, ou que seja, você não mantém uma distância social, você vai contaminar mais pessoas e você vai ter mais gente procurando emergência. Essa é a teoria. E as pessoas que mais se acometem dessa patologia, pelo menos a experiência lá fora, são os idosos acima de 60 anos que têm comorbidades. exatamente. Exatamente. Só para as pessoas ficarem inteiradas o que é, que eu, como enfermeiro, prego isso, você, como fisioterapeuta, prega isso, o médico prega isso. Então, a gente tem que entender que o isolamento social e essa quarentena não é brincadeira. Isso daí é fato. Se for feito de forma adequada, se os idosos, se as pessoas ficarem nas suas casas por enquanto, é muito mais fácil a gente controlar essa epidemia, essa pandemia, do que as pessoas estarem todas na rua, porque senão vai colapsar, não é só o hospital público, vai colapsar o hospital público, o hospital privado, vai colapsar tudo. A saúde em si não vai ter como, né, a gente viver com isso. Alguém perguntou aqui, eu acho que é seu parente? Neise Tuber. Ney, é o meu tio. Ele é meu tio, ele é médico ortopedista. Ah, ele fez uma pergunta em relação ao aumento, se você aumentar a imunidade, né? Que ele usa muito ozônio, né? Ele está usando ozônio agora. Ele está falando que Eu, o olha, O3 eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa bem legal para ele, logo que ele é médico, a gente pode discutir sobre o assunto, porque uma das características dessa doença é que ela aumenta a atividade do linfócito T, CD4 e CD8, ou seja, células imunológicas. E são elas que atacam o próprio organismo. Então, teoricamente, o que a gente está pensando? Que se você baixar a imunidade dessa pessoa, você consegue não aumentar a cascata da inflamação, não aumentar essa reação. Era isso que eu não queria falar, mas teoricamente seria isso que a gente está prevendo. A cloroquina, que ele é um beta-bloqueador, ele acaba atuando no sítio de entrada, do canal de entrada do vírus, e você acaba diminuindo essa demanda do vírus, ou seja, ele fica mais atenuado. Teoricamente, seria isso que está acontecendo. Eu estava lendo os artigos, se você vê a enxurrada que vem de linfócito T, CD4, CD8, é absurda. E uma coisa para ficar na pulga atrás da orelha, engraçado, se você acompanhar como é o nome do Covas lá, né? Prefeito de São Paulo. sim. E o Neto, né? Ele tava ao lado do UP, lá, do ministro, não, secretário, né? Não sei, esqueci o nome, que pegou o Covid e ele não. E ele, teoricamente, estaria com a imunidade baixa e ele não adquiriu a doença. E o mais interessante, eu vi alguns dos programas também que eu vi, ou recebi alguma mensagem dizendo sobre isso. Já que você entrou no mérito No mérito. do TCD4 e TCD8, que são exatamente as duas células que são acometidas pelo HIV, né? Exatamente, E aí perguntaram se quem está tomando o coquetel, né? Coquetel antirretroviral da AIDS, se teria uma propensão maior ou menor a pegar, a ser acometido pelo vírus, né? Pelo Covid. Uhum. E isso daí ajudaria na imunidade. Se de repente tomar o coquetel, ajudaria na imunidade. Então, teoricamente, então é isso. É o contrário. Se você usa o coquetel é porque você não tem imunidade, você não vai aumentar a imunidade, você vai defender o organismo com antibióticos, etc., para defender o organismo, a pessoa.
teoricamente, eu não conheço ninguém com HIV que tenha ainda se contaminado com a Covid. Você conhece algum? Não, eu também não conheci nenhum. Mas era exatamente isso. O coquetel nada mais é do que um coquetel de antibióticos. Que Isso. você não tem a sua defesa, né, que é o TCD4, TCD8, para exatamente fazer isso, né? O vírus da AIDS ele entra na composição genética da célula e faz com que a célula ataque o próprio organismo. Então, você fica como se fosse sem barreiras. O, Isso. a AIDS não mata ninguém, na verdade. Quem mata Isso. são os oportunistas. Né? Então, assim, a questão é muito complexa. Eu também não conheço ninguém, ou pelo menos não li nenhum estudo de caso relacionado a algum soro positivo que Então, tenha ocorrido. o Então, Ademir, o Ademir fala aqui, e é verdade, eu acho que é na Fiocruz, Ademir, se eu não estiver enganado, eles já estão utilizando, sim, um medicamento que atua no HIV com bons resultados no paciente de Covid. Eu é, também já mas, li sobre isso. mas aí é a mesma questão da cloroquina e hidroxicloroquina. Não tem ainda estudos, estão fazendo estudo em cima disso. Porém, infelizmente, a gente ainda não tem como bater o martelo e dizer que isso daí é válido ou não. Sim, sim, sim. Não temos ainda. Os estudos ainda estão muito poucos. Apesar que o Brasil já liberou o uso para paciente em estado grave. Exatamente. O Ministério da Saúde, eu ia até falar isso daí agora, eu falei ontem com a infecto de lá do hospital, e ela me falou tranquilamente que a hidroxicloroquina, na verdade a cloroquina, que foi A o que está cloroquina, isso, e a azitromicina associada. medicina associada, se você já tiver a certeza de que é a Covid-19. Caso você não tenha certeza ainda, você ainda está usando o Tamiflu antes de receber o resultado. Recebeu o resultado, é positivo Covid-19, tira-se o Tamiflu, porque pode também ser confundido com o H1N1 ou H1N3. Exatamente. É isso mesmo, viu? O Ademir está certo, mas tinha lido esse estudo. Ele é bem promissor em relação ao medicamento do HIV. E Exatamente. hoje saiu um estudo, estudo não, a presidente, não sei se é presidente, mas acho que é diretora do Fiocruz, falou que a estimativa de você já colocar uma vacina está para 1 ano e meio do Covid. Nós temos 50 estudos mundiais tentando fazer a vacina contra o Covid. Nós temos já 2 estudos entrando na fase 1, que é a fase humana. Uhum. Na Itália o quê? Quem botou aqui? Deixa eu ver aqui. É maneiro ver as perguntas que a gente vai falando em cima disso. Exatamente, exatamente. Fábio Martelo Eu, aí. Ó, tu viu quem está na live aí? O doutor Fábio Martelo, fisioterapeuta também, especialista em seja, seja bem-vindo. Então, Ué. o meu tio está falando aqui que na Itália já libera o ozônio, né? O problema do ozônio é porque aquela história do. Já ser uma polêmica do uso do ozônio sem Covid, né? E você vai utilizar o ozônio também dentro dessa polêmica. Então, na realidade, eu acho que tudo é válido, porque nós estamos falando de medicina de guerra, a gente não está falando de medicina tradicional, uma medicina normal. A gente estava entrando em discussão ontem em relação a isso. As coisas têm que ser adaptadas para a guerra. Você vai ver coisas que a gente não fazia e está fazendo. Se você entra numa live ou entra na reportagem e fala pegar um ventilador e ventilar 4 pacientes ao mesmo tempo com um ventilador só, isso é medicina de guerra. E a gente vai fazer outras coisas também, entendeu? Fale, pode falar. Eu conversei com o chefe da residência médica aí no hospital, não vou citar o nome dele, mas você sabe quem é, e ele falou que isso Sim. daí é uma situação bem complicada, né? Tem Não, várias. a gente não indica a ventilação, inclusive eu discuti isso num grupo nosso. Na Lagoa a gente não vai fazer isso, mesmo que seja o último recurso. E se eu pensar pegar um ventilador e dividir com um paciente, eu vou fazer veneno nele, independente do que esteja acontecendo. A gente não vai fazer a demanda de Sofia. Eu prefiro você ventilar uma pessoa com qualidade com um ventilador do que matar 2 por causa de um ventilador. Eu prefiro salvar uma do que matar 2.
Exatamente, exatamente. Realmente é isso que você falou, é a escolha de Sofia. Você vai tentar salvar dois de forma atabalhoada e vai acabar perdendo dois e não vai salvar nenhum. Não, eu vou aproveitar o momento também para falar o seguinte: esse relato que foi utilizado, um ventilador para 4 pacientes ao mesmo tempo, foi um relato de uma emergência aguda, porque foi aquele tiroteio que teve, acho que no Texas, nos Estados Unidos, o cara só tinha 4 ou 3 ventiladores e tinha gente morrendo. Você vai colocar esse paciente de forma emergencial no ventilador para ele ser transferido até chegar a uma solução. Agora, como é que você pensa no paciente ficar 14 dias, todo mundo ventilando ao mesmo tempo? Isso não existe. E a gente sabe hoje que a preconização é individualização. Vamos individualizar o tratamento. A Jana está perguntando aqui, é um tema bem importante, bem interessante que ela está falando, que é sobre o plasma, né, a utilização de plasma nos doentes. Janaína, a questão do plasma, eu li bastante, eu sou enfermeiro do esporte, então eu trabalho muito com o PRP, né, com atletas que usam PRP, que é plasma rico em plaquetas. A questão do plasma, lá na Itália já está sendo utilizado, tá? Mas também não tem estudos ligados a isso daí. O que seria isso daí? Eles pegam os pacientes que já são Covid-19 positivos, tratados e curados, ou que não foram tratados porque já tiveram a doença, não tiveram nenhuma sintomatologia, mas já tiveram a doença. Desculpa. E esse doente, e essas pessoas que não têm o Covid-19, elas estão recebendo esse plasma das pessoas. Não existem estudos relacionados a isso, mas isso daí é o que o Cleison está falando. É uma tática de guerra. Isso daí foi feito na Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Então, é uma coisa antiga que está sendo colocada agora. Porém, isso daí não tem nenhum estudo científico dizendo que é válido. O que tem mais próximo disso daí é a transfusão autóloga, que é feita normalmente em pacientes que são testemunhas de Jeová para fazer uma cirurgia. Então, você faz a transfusão autóloga. O que seria isso? Você tira o sangue da própria pessoa, guarda esse sangue e esse próprio sangue que vai ser utilizado durante a cirurgia. É o estudo mais próximo que tem do plasma que está sendo utilizado nos pacientes. Não existem estudos, tá? Mas é uma tática boa. É uma tática boa. Porque na verdade você vai dar o soro para a pessoa também, né? Exato. Se vai ser um soro que vai causar anticorpo na pessoa ou não sabemos. É exatamente isso que fica claro, né? Porque você não vai criar imunidade em relação ao Covid. Você vai resolver momentaneamente uma situação. Não que fique bem claro, não é uma vacina. É isso. Só uma tentativa de melhorar a sua imunidade, ponto. E não quer dizer que você vai causar uma imunidade em você depois desse soro. Não é isso. Boa. O Ademir tá falando em relação à ventilação em 4, que é exatamente isso. Pulmões normais e uma coisa rápida. Exato. Estamos aí. Auro. Autohemoterapia. Que estão falando. Boa pergunta. A hemoterapia, né? Isso. Eu vou te falar o seguinte, eu tenho experiência com isso, um pouco, mas devido à conclusão que nós estamos chegando, que você tem um aumento da resposta imunológica, eu acho que seria muito arriscado você fazer a hemoterapia, até porque a hemoterapia provoca aumento da imunidade. Exatamente. Tá? Eu acho muito, muito arriscado você pensar nesse momento, né, de fazer a hemoterapia baseado na resposta imunológica. Você vai ter essa questão imunológica, todo mundo sabe. Quer dizer, quem já ouviu falar na hemoterapia já fez uso, que já leu sobre alguma coisa, isso é muito bem feito lá fora, que no Brasil ainda não foi autorizado ainda essa terapia. Não foi autorizado, mas eu acho muito arriscado agora, nesse momento, você utilizar essa técnica, se você faz, né, em você mesmo, porque você tem uma resposta imunológica muito alta. Eu posso até disponibilizar um artigo que eu tenho, que você vê uma cascata
monstruosa indo para o pulmão. Não acho muito arriscado. Não só isso, como também eu acho que não é o momento da gente fazer experiências que podem dar problemas. Uma coisa é a gente fazer plasma. O plasma não vai fazer mal nenhum a você. A hidroxicloroquina e a cloroquina foi uma situação que a gente não sabe como é que apareceu, né? Mas no momento a autohemoterapia eu acho que não seria indicado. Alguém, alguém Posteriormente, fala. posteriormente, eu acho que a hemoterapia será indicado, mas com uma situação um pouco mais de estudos. Hoje também concordo contigo que não é uma situação adequada. Alguém Ok? está falando aqui da a autohemoterapia, ela é proibida. Não está, né? Ela é proibida no Brasil. Quer dizer, E, a auto não, porque você manda no teu corpo. A hemoterapia em si, né? e nem na Europa. A Europa também, alguns países também divergem Dessa dessa. técnica. Exato. Deixa eu te falar, vai terminar aqui a live, eu vou desligar, mas eu vou continuar contigo, porque aí senão o Instagram vai derrubar a gente. Eu vou só sair e voltar de novo. Tá bom. Beleza? Vai. Até já. Eu espero você. Falou, até já.